Bom, debatendo esse assunto com os nossos comentaristas, Alfredo Scaff, nessa discussão interminável sobre os preços dos combustíveis aqui no Brasil, não necessariamente esta nova troca vai render frutos ou a expectativa do próprio presidente da República para que os preços sejam reduzidos. A discussão é mais ampla, né? Passa por privatização da Petrobras e também por outras medidas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. Verdade, Tiago. Essa discussão não é a curto prazo, mas eu queria ressaltar que muita sorte do governo ainda ser acionista da Petrobras para poder indicar uma pessoa da sua confiança. Eu vejo que agora o Caio Paes de Andrade é muito ligado ao ministro da Minas e Energia e ao ministro Paulo Guedes. Isso é muito bom. O que acontece? A política de preços privada da Petrobras está perfeita. Ela não foge de uma empresa como nenhuma empresa do mundo. O que precisa ser colocado a curto e médio prazo é a questão da política pública da empresa. Porque agora a saída imediata do governo é o subsídio. Não tem outra forma. É você gastar aquele dinheiro que a Petrobras te deu de lucro, subsidiando o diesel para os caminhoneiros e dando vale gás para amenizar os efeitos de uma crise que não é do Brasil. É uma crise mundial. Então, eu vejo que é um bom momento para a Petrobras. Eu vejo que o Caio Paes de Andrade foi indicado justamente para frear um pouco essa ânsia de lucro da empresa. É importante que a empresa tenha lucro, a empresa tem acionistas, ela está na Bolsa de Valores, mas também eu vejo que o novo presidente pode dar um novo tom na questão da política pública e a questão da paridade de preços internacionais precisa ser revista também no sentido que a gente precisa, obviamente, proteger o mercado interno contra essas emergências que o mundo nos deu. Pandemia, guerra na Ucrânia com a Rússia, e isso desequilibrou o preço dos combustíveis no mundo inteiro. Veja, a maior crise hoje de Joe Biden é que ele está pedindo de joelhos para que os postos revejam a margem de lucro e que as refinarias produzam mais e que as distribuidoras também ajudem o país, porque ele não tem uma Petro USA, ele não tem nenhuma ingerência sobre nenhuma empresa de combustível, está sofrendo muito mais que o consumidor brasileiro, o consumidor americano. Cristiano, é verdade que o problema da alta dos combustíveis atinge o mundo todo, né? Todos os países. Aqui no Brasil, só lembrando sobre o preço dos combustíveis em geral, o presidente Jair Bolsonaro essa semana sancionou o projeto já aprovado no Congresso, limitando o ICMS, né, a 17% máximo para governadores, mas vetou o repasse, né, a compensação aos governadores. Agora, há pouco a gente acompanhava o plano de governo de Lula, do PT, que trazia em destaque a não privatização da Petrobras, né, esse que é um dos principais pontos que o presidente destaca que, se reeleito, deve fazer acontecer. Qual seria a diferença? Você é a favor da privatização da Petrobras? A privatização da estatal poderia trazer mudanças para o bolso do consumidor diretamente, valor de bombas? Olha, Adriana, eu concordo com a manifestação do Scaff. Eu vejo que é importante nós destacarmos o seguinte: a Petrobras, ela não é o governo diretamente, ela não faz parte da administração direta. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, listada na Bolsa de Valores, tem centenas e milhares de acionistas e que tem o governo federal como o controlador, como o majoritário, como o acionista majoritário. Nesse contexto, nessa configuração empresarial, e analisando o estatuto da Petrobras, isso fica evidenciado, ela é uma empresa que tem os seus objetivos de mercado, como qualquer outra empresa. Pode-se dizer, usando uma expressão entre aspas, que a Petrobras já é meio privatizada, vamos dizer assim, porque ela é uma empresa e a Petrobras, não é a Petrobras quem tem que se ocupar de fazer distribuição de lucros com a sociedade, de fazer políticas de preços que venham a agradar a sociedade ou que venham a fazer política econômica. A política de preços da Petrobras, ela tem que se pautar pelo mercado internacional, sim. Caso o governo entenda a necessidade de fazer algum tipo de investimento no sentido de frear o crescimento do preço dos combustíveis, quem deve tomar essa medida é o governo federal, seja através da redução de impostos ou de alguma outra medida paliativa. A Petrobras não. A Petrobras, ela tem que trabalhar no sentido de ser uma empresa cada vez mais sólida, lucrativa e competitiva.